Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo fez história ao realizar uma das primeiras sessões online do país. Sobre este assunto, eu converso então com o presidente do Legislativo, o vereador Saul Spinelli. Saul, comenta conosco então um pouquinho de como foi esse processo. Esse processo para nós foi uma tarefa muito importante a ser cumprida. Só foi possível com a ajuda dos servidores do Legislativo, de todas as equipes, de todos os setores e também da colaboração de todos os vereadores que entenderam que nesse momento o Parlamento não pode deixar de fazer o seu papel, analisar, discutir e votar os projetos necessários, alguns de autoria do Legislativo e outros de autoria do Executivo Municipal. Como é que o senhor avalia esta experiência, então, por parte dos vereadores? De forma técnica positiva. A equipe técnica do Legislativo Municipal foi altamente competente em todos os setores e viabilizou o funcionamento desta sessão. Os vereadores também, cada qual à sua maneira, colaborou e se adaptou para fazer o seu papel, a sua função e analisar e votar todos os projetos que foram colocados na ordem do dia nessa sessão. Neste primeiro momento, então, primeira sessão online, foram votados 5 projetos de lei. Exatamente. Foram colocados, por exemplo, a permuta de um servidor, de um motorista de Ernestina para Passo Fundo, que se soma aos quadros dos servidores de Passo Fundo e para nós é muito importante, principalmente nesse momento que nós tenhamos que fazer visitas nas casas, principalmente das pessoas idosas e acamadas para fazer a vacina. Então o motorista para nós vem a se somar a este exército que está em Passo Fundo lutando aí para a vacinação em massa da comunidade. Também projetos que reduzem a máquina pública em algumas secretarias de autoria do Executivo, na Secretaria de Desenvolvimento e na Secretaria de Finanças, e também cumprindo a lei, como é a obrigação anual de atualizar os subsídios, tá, dos servidores do município, dos servidores tanto do Poder Legislativo quanto Executivo, já que não houve atualização salarial, não houve reposição salarial dos vereadores, do prefeito, do vice, do procurador e dos diretores de autarquias. Mas a lei faz com que tenha que ser votado a reposição dos servidores anualmente e o Parlamento fez isto hoje, cumprindo aí um papel legal que tem que ser feito para os professores, para os médicos, para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, para os setores, para os funcionários, servidores de todos os setores que fazem com que a máquina pública funcione e principalmente nesta época funcione com muito mais agilidade, porque nós teremos aí tempos que a máquina pública terá que fazer cada vez mais o seu papel. Agora, por exemplo, nessa questão da vacinação em casa, evitar que as pessoas saiam de casa. Então, acho que é muito importante. Hoje, cumprimos um papel importante no Parlamento Municipal. Presidente, enquanto durar, então, esta quarentena em todo o país, enfim, o mundo todo mobilizado para que um número menor de pessoas saia de casa, então, a Câmara estará realizando novas sessões virtuais. E não é só sessões virtuais, é importante dizer que o Parlamento tem outros setores que terão que trabalhar online. Por exemplo, o setor de comissões, o setor jurídico, fazendo seus pareceres, estando lá no sistema, os vereadores analisando, votando, fazendo emendas, para que lá no final saia mais uma sessão online e os projetos sejam votados, analisados, votados, rejeitados ou aprovados. Mas amanhã, por exemplo, nós estaremos trabalhando nas mensagens ao Executivo dos projetos que foram aprovados. Teremos então que analisar as comissões, votar, assinar e ir ao Executivo. Então, para nós é muito importante
que os trabalhos sigam, respeitando as regras, respeitando as determinações das autoridades da saúde, mas também cumprindo o nosso papel. Esse pedido de respeito, então, das autoridades, enfim, tudo que tem sido feito para reduzir o caos, né, que a gente está vivendo no momento, também se reflete na comunidade que está nos assistindo agora. Realmente atentar, então, a todos os decretos e solicitações que vêm sendo feitas por meio do Ministério da Saúde e demais organizações. O prefeito de Passo Fundo fez o decreto de nove decretos. Aqui nós falamos em muitos assuntos e muitos temas polêmicos, alguns concordam, outros não concordam, mas Passo Fundo ainda não tem nenhum caso de coronavírus. Em Erechim teve 3, outros municípios já tiveram mais, e nós vamos ter que nos adequar a essa situação e aos poucos todo mundo se ajudando, fazendo o nosso papel. A gente não sabe a realidade daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 30 dias, se tudo vai melhorar, se vai se estender um pouco mais, mas a gente sabe também que o Executivo e o Legislativo, assim como as entidades, hospitais, universidades, estão fazendo o seu papel. Nós vamos vencer isso. Vamos vencer isso com a união de todo mundo, com as instituições unidas, fazendo o mesmo discurso, a mesma prática e a população, neste momento, atendendo o apelo de isolamento social. Quanto ao parlamento, nós iremos trabalhar da nossa forma, das nossas possibilidades, mas cumprindo o que as autoridades de saúde determinam. Isto é indispensável, isto é importante. Presidente, muito obrigada, então, pela sua participação na nossa conversa de hoje. Parabéns por esse trabalho inédito no país. Então, eu peço a você, nosso telespectador da TV Câmara, que continue acompanhando a nossa programação, que assim que possível a gente traz novas informações, então, do que está sendo feito para combater o coronavírus. Aqui é Everson da Luz Lopes, presidente do Simpasso, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Passo Fundo. Estamos aqui passando para registrar os nossos agradecimentos aos nossos vereadores da Casa Legislativa de Passo Fundo, que ontem, dia 23, de uma forma inédita, nesse dia 23 de março, fizeram a aprovação do projeto de lei de reposição inflacionária aos nossos servidores municipais, que é a reposição salarial anual. Esses vereadores, no intuito de evitar aí o alastre da pandemia, ficaram em suas casas, apreciando então esse projeto de lei e deliberaram de uma forma unânime aí a reposição salarial de 4,01 aos nossos servidores municipais. Aproveito também aqui, além de deixar nossos agradecimentos aos vereadores, para agradecer a todos os nossos servidores municipais que desde o início dessa pandemia aí vem procurando com muita disposição a diminuir essa curva da pandemia, prestando os serviços aí no Hospital Municipal, em todas as unidades de saúde e demais serviços essenciais à nossa comunidade passofundense. Neste momento, a união é o caminho. Olá, sou o professor Eduardo, representante do CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Quero nesse vídeo fazer um agradecimento especial a todos os funcionários do Poder Legislativo, aos funcionários da TV Câmara, em especial um agradecimento a todos os vereadores desta casa que, mesmo em um momento tão difícil, não têm medido esforços para atender às demandas da comunidade, em especial as demandas do Magistério Municipal. Agradecemos a todos e pedimos para que todos permaneçam nas suas casas, porque logo, logo vamos superar esse momento difícil. Um abraço a todos.